Olá! Hoje nós vamos discutir um tema que já é polêmico em todos os cantos do país, a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos, que foi aprovada na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, em Brasília. E é esse o assunto do programa Opinião de hoje. E para falarmos sobre a redução da maioridade penal, a PEC que reduz, recebemos aqui 3 deputados, 3 presidentes de comissões temáticas aqui da Assembleia Legislativa de Goiás. São eles, deputado Santana Gomes, do PSL, que é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor. Obrigada, deputado, pela sua presença. Obrigado. Também recebemos aqui a deputada Adriana Corsi, do PT, que é presidente da Comissão de Segurança Pública da Casa, trabalhou 8 anos, é delegada e trabalhou 8 anos diante a DPCA, que é a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. Obrigada. Obrigada, eu que agradeço, é uma satisfação estar aqui conversando sobre um assunto tão importante. Outro especialista no assunto é o deputado Carlos Antônio, do Solidariedade. É um nome grande, né, deputado? Ele é presidente aqui da Casa da Comissão da Criança e Adolescente. Prazer é meu poder estar aqui discutindo um tema tão atual. Bom, foram 22 anos, e é com o senhor mesmo que eu começo. Foram 22 anos de tramitação, essa PEC é desde 93, e agora aprova-se na CCJ, mas ainda tem um longo caminho, né? Precisa ser aprovado em 2 turnos na Câmara Federal, depois vai para Senado. O senhor é a favor ou contra a PEC? Eu sou contra. Eu acho que a redução em si não resolve o problema da violência como querem imputar aos menores infratores. Eu acho que o Brasil precisa de muito mais ações, tem muito mais ações importantes a fazer nesse combate à violência do que pura e simplesmente a redução da maioridade penal. Não vai resolver? Não resolve, para mim não resolve. Estão querendo comparar o Brasil com países europeus que têm uma estrutura e têm investimento em políticas públicas voltadas para crianças e adolescentes, o que não é o caso do Brasil. Eu sempre avalio da seguinte maneira: seria muito mais fácil você investir numa criança, você investir num adolescente, você ter políticas públicas voltadas para que eles se tornem adultos de verdade, do que pura e simplesmente querer puni-los. Uma vez indagado, um repórter disse assim a mim: Luciano, o senhor está indo na contramão do desejo da sociedade. Eu lembro que eu respondi assim: eu não posso concordar com uma sociedade que prefere mandar os nossos jovens para a cadeia do que para um banco de escola ou de faculdade. Então eu acho que o caminho é esse aí e acho que o programa vai nos dar a oportunidade de expor melhor aquilo que a gente pensa. Investir mais na educação, né? Deputado Santana Gomes, eu vou primeiramente, né, ouvir as opiniões. O senhor é a favor ou contra a redução da maioridade? Eu sou a favor. Primeiro, com a tecnologia, a evolução do jovem, hoje nós comparamos em comunicação com o mundo. Hoje o jovem fala com o mundo inteiro em questão de segundo, depois da internet, essa comunicação. Agora, é claro que essa não é a solução, mas eu entendo que realmente tem que fazer alguma coisa. E hoje o jovem, eu fiz até uma lei na Câmara Municipal de Goiânia na época, para que o Estado pudesse assumir uma criança de 14, 15 anos que tivesse grávida e que fosse por questões de estupro, por exemplo. Mas eu entendo que essa lei, ela vem amenizar. Eu vejo que, não é questão de segurança, de criminalidade, mas eu acho que o contexto que a sociedade, de uma maneira geral, já entende que é importante que o jovem tenha essa compreensão. Porque eu acho que não é só dizer não. Eu acho que tem que haver o debate. Também a lei não foi aprovada, não. Abriu o debate agora está começando o debate. Acho que é normal que agora estão começando os debates nas câmaras federais, na Câmara Federal, nas assembleias, nas câmaras de vereadores, na sociedade de uma maneira geral. E é claro que esse debate vai caminhar um longo percurso para ser aprovado. Certo. Bom, o deputado tocou no assunto, deputada, que é a questão que o jovem já sabe, né, já é consciente de seus atos. Eu queria saber se a senhora concorda e saber também se é a favor ou não da PEC. Bom, eu acredito, primeiramente eu gostaria de dizer que eu acredito que essa é uma discussão muito importante. Nós temos que aproveitar o momento, discutir de forma profunda, de forma madura e de forma que venha realmente pensar no melhor para a nossa nação. Nós temos uma situação da segurança pública que é um grande desafio para todos nós, autoridades e famílias, e nós temos sim esse desafio.
como lidar, né, com o adolescente que se envolve com atos infracionais, com atos ilícitos. No mundo inteiro isso é um desafio, está em discussão, as situações estão em mutação. Então acho que é um bom momento a segurança pública finalmente alçada a primeiro plano e discutida por toda a sociedade. Mas a redução da maioridade penal, a meu ver, como técnica, como policial, é um grande equívoco que nós poderemos cometer. Acredito que nós temos que repensar a relação do Estado, das famílias e do país como um todo com os adolescentes, principalmente o adolescente em situação vulnerável, o adolescente envolvido em atos ilícitos, aliciado pelo poder dos criminosos hoje no nosso país, mas não a redução. Vejo que este é um erro e gostaria também, nesse programa, de expor as nossas ideias aí sobre esse assunto. Vamos ter muito tempo aqui para isso. Bom, são 22 anos, né? A PEC surgiu em 1993 no Congresso e de lá para cá foram-se muitas discussões e agora finalmente ela ressurge, né? Ela é aprovada na CCJ, mas foi aprovada a constitucionalidade dela. Ainda tem uma via crucis, tem um longo caminho por aí, deputado. E é bom que se diga. Tem muita crítica e tem muito argumento. O que eu ia falar com o senhor é o seguinte: o argumento do deputado que pôs ela para ser votada é de que se o jovem ele é capaz de votar, né, com 16 anos, ele também tem desenvolvimento mental em saber o que é lícito e o que é ilícito. Nenhuma dúvida em relação a isso, só um acréscimo na sua informação. Aí nós temos mais de 40 PECs apensadas nessa mesma avaliação de redução da maioridade penal. Então a primeira foi em 93, né, e tivemos uma recente lá para 2005, 2006, nós tivemos uma outra. Então todas foram pensadas num projeto só. Só colocando da seguinte maneira: essa questão de votar ou não votar, isso foi um oportunismo, né, de políticos da época que colocaram os jovens para votar. Isso não tem nada a ver com o que estão impuntando hoje, que é o quê? A questão da violência, né? Eu tenho um pensamento próprio que vai no seguinte sentido: o menor não vai sozinho para o crime, ele é levado por um adulto. E ninguém está preocupado em punir o adulto que pega o adolescente e o coloca na vida do crime. Por quê? Porque o Brasil não dá conta disso. Nós temos presídios e mais presídios lotados, o cidadão sai de um presídio, continua cometendo crime, não existe nenhuma preocupação na ressocialização do preso. Então isso já é um problema. Então, vem cá, se eu não dou conta de punir o adulto, então vamos lá, vamos punir o jovem, vamos punir o adolescente. Vem cá. Hoje, qual que é a grande discussão em termos de Brasil, do sistema carcerário brasileiro? É que não tem vaga. Superlotação. Superlotação e que não ressocializa. E mais socialização, e mais superlotação. Aí você vai pegar mais uma faixa da sociedade, você vai dizer, não, vamos colocar no presídio. Gente, é um problema que está se criando para o Brasil que não tem tamanho. Né? Aí vem cá, aí alguém pode gritar do outro lado, e aí você que nos assiste, muito obrigado pela sua audiência. Mas, deputado, vamos construir mais presídios. Vem cá, esse é o caminho? Se o dinheiro que você vai construir mais presídios, você pega um presídio, hoje não se constrói um presídio com menos de 40 milhões. Se você pegar 40 milhões e investir em políticas públicas voltadas para o adolescente, para formá-lo um cidadão do bem, para formá-lo um profissional que vai servir o nosso Estado, você vai ganhar muito mais. Então essa é a minha opinião. Tem muito mais coisas, mas eu quero dar oportunidade para meus colegas. Tá, eu vou deixar livre aqui, Santana. Eu gostaria de terminar de responder e concordar com o deputado Santana sobre essa possibilidade, a capacidade que o jovem tem hoje de compreender, sim, se o que ele está fazendo é certo ou errado. Não há dúvida. Eu não acredito também nessa conversa de que o jovem não sabe o que ele está fazendo. Na nossa formação da personalidade, né, nos nossos primeiros anos de vida e até os 10 anos de idade, nós já temos essa convicção do que é certo e o que é errado. Mas, não obstante, é provado também que o jovem ele é muito mais influenciável do que o adulto. E colocar este jovem em uma cadeia como a que nós temos hoje, e em Goiás, eu gostaria de salientar, estão todas superlotadas. Todas estão superlotadas. Nós construímos agora um centro de triagem para 200 pessoas, onde estão 700. Então, nós
de fato, não temos local para colocar esses adolescentes. Mas, sem dúvida, eles sabem sim, devem ser chamados também para essa discussão. Afinal, que país você quer, jovem brasileiro, né? Vamos nos dedicar também aos estudos, ao trabalho, ao invés de muitas vezes almejar, às vezes, uma riqueza ilusória que hoje é propagandeada pelos próprios criminosos, em especial os traficantes. E esse consumismo muitas vezes atrai o jovem. Então nós devemos convidar também a juventude para essa discussão. Que país você quer construir junto com a sua família? E 80% dos motivos, né, desses atos infracionais são o tráfico, né? E geralmente é para comprar, para consumir, deputado Santana. Agora, como é que o senhor fica aí nessa situação? O mesmo posicionamento. A punição tem que existir também, né? Eu penso o seguinte, se fosse... Porque parece que já estamos pegando e criando a lei, já pondo o jovem na cadeia. Não. Nós estamos colocando regras. Só regras. Não significa que a gente vai ter a lei e amanhã o jovem tem que... Ué, é só não praticar crime. Mas eu estava ouvindo aqui... O senhor acha que vai coibir? Tipo assim, o menor de 14 vai pensar duas vezes. A deputada e o deputado fez duas ponderações que eu fiquei refletindo. Primeiro, eu acho que acontecendo isso, o marginal profissional que já tem, ele vai se inibir. Esse dia eu estava ouvindo na televisão, o cidadão praticou um crime e ele foi, quando o delegado perguntou, e aí? Não foi eu não, foi o menor. Então, o bandido já utiliza dessa situação para se defender. Conclusão, com essa regra colocada, a lei aprovada, ele já vai pensar duas vezes. Porque ele imagina um menor de 16 anos. Então, eu penso o seguinte, que eu acho que quando você faz uma lei, não significa que você tem que aplicar, não. Aí nós temos a oportunidade de trabalhar, como o deputado Zé Antônio fez, eu penso assim, que a lei, as regras, é uma regra que nós estamos, que a sociedade que está buscando, não somos nós. A sociedade, de uma maneira geral, ela está buscando essas regras. Nós estamos e as leis para estipular essa regra. Eu vejo que realmente não é a solução. Não é a solução, claro que não é a solução. Mas se fosse há 20 anos atrás, eu tinha certeza que não tinha nem que discutir. Porque a evolução das pessoas faz com que você possa fazer hoje essa regra, que essa lei, na minha concepção, é mais uma regra para a sociedade. O senhor não concorda com o que ele está falando? Não. Então, daqui a pouquinho, depois do intervalo, o deputado Carlos Antônio vai falar por que ele não concorda com o deputado Santana. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Antes da virtualização, corria-se o risco de perder partes de um processo durante o manuseio e transporte. Agora, os processos são enviados eletronicamente com total segurança. O que antes levava meses e muito papel, agora está a um clique. Virtualização de processos, porque ter acesso fácil e rápido à justiça é um direito seu. O programa Opinião volta com o tema redução da maioridade penal. E nós estávamos aqui num debate aqui acalorado, o deputado Santana falando, né, o porquê que ele é a favor da redução. Deputado Carlos, querendo interferir, pode interferir agora, deputado. Eu até entendo o posicionamento do deputado Santana. Por quê? Porque a mídia coloca da seguinte maneira, que o menor não é punido.
o que não é verdade. Nós temos um Estatuto da Criança e Adolescente que prevê punições severas. E aí eu vou explicar, vocês vão entender, você que está em casa também vai entender. No caso de um crime grave cometido, ou infração, como se quer, e aliás, né, prefere-se dizer a poesia do que a realidade, mas vamos então com a poesia. A infração cometida por um adolescente que não passa de um crime, ele é punido por 3 anos encarcerado. Até 3 anos. Encarcerado. Aí alguém vai dizer, mas só 3 anos? Se ele matar alguém, ele vai 3 anos? Eu desafio, nós temos aqui uma delegada brilhante, que é a doutora Adriana Costa. Se um adulto, deputado Santana, cometer um crime de homicídio, ele pode, se ele pegar 12 anos, ele fica no máximo 3 como um adolescente. Fica 1 ano e meio. Né? Às vezes nem 3. O adolescente não tem o benefício da lei. Ele fica encarcerado 3 anos. Se ele cometer esse mesmo homicídio com 17 anos, 364 dias, ele fica 3 anos mesmo após a sua menoridade. Então ele cumpre tão e quanto um adulto comete um crime hoje. Vem cá, é bonitinho colocar o adolescente na cadeia. O adulto não. O adulto mata, ele fica, como disse aqui a doutora Adriana Costa, ele fica 1 ano e 6 meses. Um adolescente mata, ele fica 3 anos encarcerado. E outra coisa, a mídia não tem o interesse de ir lá no 4º Batalhão em Anápolis e mostrar os adolescentes que estão encarcerados. Não vai aqui no batalhão mostrar os adolescentes que estão encarcerados. E às vezes a gente tem aquele sentimento de que acontece com todo mundo, mas nunca vai acontecer com meu filho. Vai acontecer com o seu filho. E aí quando o seu filho estiver atrás de uma grade, você vai maldizer essa situação de hoje de redução de maioridade penal. Agora é importante que a gente perceba esse clamor da sociedade. Eu acho que nós, autoridades, temos que escutar. A sociedade está assustada com a insegurança e busca paliativos, né? Busca formas de se sentir mais seguro. Então, nós temos que ouvir. É o momento de aproveitar essa discussão e esclarecer para a sociedade a realidade que nós temos hoje, tanto do sistema prisional, como o deputado Carlos falou. Quero dar um exemplo muito simples aqui. Vocês lembram do caso Mara Rúbia, onde o indivíduo invadiu a casa da ex-esposa, a torturou por 8 horas, furou seus olhos com uma faca, foi condenado a 12 anos de prisão, já está indo para a liberdade com 8 meses de prisão. Essa é a realidade do sistema prisional brasileiro, em especial em Goiás, onde nós estamos com todas as cadeias superlotadas. Mas é bom que nós tenhamos esse momento para refletir. Então, eu acredito que nós temos também, como autoridades, que apresentar, né? E aqui, eu como membro do partido da Presidenta da República, tenho colocado isso e quero que chegue a ela, estou fazendo o possível para isso. Nós temos também que colocar alternativas. Então, eu acredito que nós temos que ir por 2 caminhos, colegas, que eu acho importantes. Primeiro, realmente combater a impunidade. Infelizmente, hoje, Goiás é um exemplo disso. Nós não temos locais adequados para que o adolescente permaneça internado pelo prazo que o juiz entender necessário, que muitas vezes é 3 anos, né? Quando comete homicídio e qualquer outro crime violento. Na maioria das vezes não fica esse tempo todo. Não fica por falta de vagas. No mês de fevereiro, em Goiânia, nós tivemos a libertação de 100 adolescentes infratores que o juiz entendia que deveriam permanecer internados por quanto haviam não só praticado atos infracionais graves e violentos, mas que eram reincidentes e foram libertados, porque nós não temos local. Falta de vaga. Então, cumprir a lei e termos locais onde eles fiquem internados, mas muito mais do que isso, onde trabalhem e estudem para se recuperar, porque assim como os presos adultos, retornarão à sociedade. E se nós não investirmos na ressocialização, nós estaremos criando monstros. O que nós faremos se simplesmente colocar adolescentes de 16 a 18 anos nas cadeias comuns que nós temos hoje. E por outro lado, gente, vamos investir na inclusão da juventude, vamos investir no trabalho para a juventude, né? Nós tivemos já vários programas que tiveram sucesso no Brasil, como o Cidadão 2000 em Goiânia, que ganhou o prêmio da ONU, né, na inclusão de jovens a partir dos 14 anos. Porque se o traficante alicia, e aqui os 2 colegas falaram muito bem,
Hoje, o adolescente que entra no mundo da criminalidade, com rara exceção, ele é aliciado pelos criminosos, se ele vai pro sistema pelo comum, crime né? organizado, né? Não, ele é aliciado hoje na periferia, né? Em Goiânia, infelizmente, a partir dos 8 anos nós estamos vendo esse aliciamento. Então, nós não podemos, então é a partir dos 8 anos, vamos reduzir para 8 anos a maioridade penal? Não, nós temos que investir na prevenção. Prevenção ao uso de drogas, prevenção ao aliciamento dessa juventude, através do trabalho e da educação. Acho que nesse momento as autoridades têm que colocar e cumprir, né, com vontade política e destinação de recursos, essa alternativa. Porque a população está pensando na redução porque está desesperada com a criminalidade. Mas, gente, nós temos que entender, dos mais de 56 mil homicídios cometidos no Brasil por ano, somente 1% é cometido por adolescentes, ou seja, cerca de 500 mil no universo de mais de 56 mil. Portanto, a redução da maioridade não vai resolver e nós iremos, de alguma forma, violentar ainda mais esses adolescentes infratores. E ainda superlotar os presídios. Muito mais do que já está. Aproveitando, eu gostaria de pedir aos senhores, só aproveitando o gancho da deputada, mostrar um vídeo que a gente separou, a nossa produção separou, é sobre a Fundação Casa São Paulo, que faz um trabalho referência na questão de recuperar, são medidas socioeducativas, os jovens, né, e até crianças ficam ali, como o deputado falou, até 3 anos, mas eles não ficam parados, eles fazem vários trabalhos na questão mesmo de recuperar. Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo, é importante. Jovem, preto, novo, pequeno, Falcão fica na laje de plantão no sereno. Drogas, armas, sem futuro, moleque cheio de ódio, invisível no escuro. Não há intimidação para os menores, e os menores sabem que não há nenhum tipo de punição para eles. Não é verdade, né? A partir dos 12 anos no Brasil ele pode ingressar numa unidade de internação, pode ficar até 3 anos. Mas nem em 3 anos eles ficam, porque não há vagas suficientes na Fundação Casa. De redução em redução, nós vamos acabar caindo na maternidade dos pobres. Tem criancinha de 9, 10 anos que já tá usando droga, já tá querendo pegar numa arma. E aí a criança vai ficando mais revoltada, a cabeça já vai ficando mais virada. Seria entendido no contexto internacional como um retrocesso na área de direitos humanos, um ato de vingança social que não resolve absolutamente nada. Numa prisão é totalmente diferente. Lá ele ia sair mais revoltado. Eu não tenho nenhuma revolta daqui de dentro, só me ajudou aqui dentro. Sei lá, ia voltar com a cabeça mais poluída também, né? Porque, querendo ou não, na cadeia tem muita coisa poluída, senhora. Aqui eles todos ajudam pra gente mudar mesmo. Aí vai da gente, né? Se a gente quer ir lá, eu não sei se eu tenho esse apoio, essa força. Mostraram bastante coisa melhor que eu pude enxergar. Hoje os adolescentes têm as aulas do ensino formal, têm aulas de educação profissional, têm atendimento social, psicológico, tem médico, dentista. A gente não passa a mão na cabeça, eles são muito exigidos, eles têm uma rotina muito intensa. Não adianta só você fechá-los, você tem que oferecer a possibilidade de transformação. É equivocada a ideia do ser humano irrecuperável. Aos 7, aos 12 e aos 14, psicólogos, assistentes sociais, juízes me davam como um caso perdido. A Fundação Casa hoje está anos-luz à frente da antiga FEBEM. A medida de eficácia de sucesso aí é a taxa de reincidência. Gira em torno de 13,5%. A Fundação Casa não está resolvendo o problema. Eu arriscaria que 80% dos maiores que cometem crimes passaram pela Fundação Casa. Por melhor que saia esse menino e menina, se cair na mesma situação de miséria, pobreza, a coisa fica muito complicada. Tá aí, né? Vocês viram o documentário mostrado aí pela Veja São Paulo da questão, né, da Fundação Casa São Paulo, que tenta, né, fazer esse trabalho. Muitos se recuperam e muitos não. Bom, o que leva, deputado Santana, eu até entendi o senhor, o que leva muitos desses menores a praticar o crime é porque eles sabem que não serão penalizados, né? Eu quero até parabenizar 2 pessoas. O deputado Carlos Antônio tem uma experiência já e tem um trabalho, mas eu não abri, eu tenho a vivência. Eu, aos 6 anos, já fui uma criança em situação de rua. Eu morei nas ruas até os 12 anos, depois fui para um colégio interno.
fiquei num colégio interno até os 17, ganhei bolsa e fui para fora do Brasil. Mas eu estou dizendo aqui, porque esse problema também não é um problema da criança, é um problema da família, de uma maneira geral. É um todo, você não pode discutir isso aqui, mas tem que ter uma solução. Pensa bem, nós estamos aqui discutindo a situação do jovem lá com 16 anos, mas também pai, um salário, bebe final de semana, mora, não passa dificuldade e o jovem começa a se perder. Eu acho que essas regras, a sociedade que está buscando, não somos nós. Nós, inclusive, nós somos parlamentares, a função nossa é fazer leis de acordo com a comunidade. A lei não é nossa, não. Eu não tenho, a lei não é para mim, não. É claro que nós parlamentares, de uma maneira geral, nós buscamos o clamor de uma sociedade. É claro, o deputado Carlos Antônio, com a sua experiência aqui na comissão da criança e adolescente, ele tem feito um excelente trabalho, eu estava aqui observando o conhecimento. E a sociedade, de uma maneira geral, ela tem informação. Informação é uma coisa e conhecimento é outra. E quando a gente vê a doutora Adriana Costa falando, ela fala com conhecimento. Eu tenho uma experiência de vivência. Então, eu vejo que realmente tem que haver esse debate tem que haver. A sociedade agora, ela se colocou, porque também não é questão de segurança pública, não é discussão de prender o jovem, isso é questão de segurança. Que segurança pública tem que fazer todo um projeto, a questão do Estado, não é de governo. Esse governo ou aquele governo. Não, o Estado é maior, a discussão é para 10, 15, 20 anos. Se fosse há 10 anos atrás, eu seria totalmente contra. Mas nós evoluímos. Então, acho que o clamor também da sociedade é de acordo com a evolução da sociedade. Essa é a minha avaliação. Esse pensamento do senhor vai também de encontro ao deputado, né, Marco Aurélio, que está a favor dessa redução. Ele acha que o jovem de hoje é diferente do jovem de antigamente, de 20, 30 anos atrás. O jovem de hoje é mais consciente. É um dos argumentos, né, pela redução. O deputado quer falar alguma coisa? Não, eu só gostaria que, e nessa linha de raciocínio do deputado Santana e até da deputada Adriana Costa, é muito fácil a gente ser a favor ou ser contra. Qualquer tipo de situação, sempre é muito fácil isso. Mas vamos propor alguma coisa, né? Vamos mostrar que nós não somos contra por ser contra, que o deputado Santana não é a favor por ser a favor. Eu até sugiro que no próximo bloco, olha eu fazendo a pauta aqui, né? Pode ser, que no próximo bloco a gente também apresente sugestões, né? Propostas que possam contribuir com o debate e que na prática funcione de alguma maneira. Então, nessa toada, a gente já vai para um breve intervalo e já voltamos. O Superior Tribunal de Justiça está realizando uma revolução no judiciário brasileiro. É a virtualização de processos. Agora, o tempo de envio e distribuição dos autos caiu de aproximadamente 13 meses para 5 dias. Além de eliminar o papel e reduzir custos com logísticas de envio, protocolos e viagens, a virtualização permite total integração entre o STJ, os demais tribunais, os advogados e as partes, com total segurança e transparência. As salas antes ocupadas por pilhas de papéis agora oferecem mais conforto e melhores condições de trabalho aos nossos colaboradores. Os processos são virtuais. O benefício é real. O primeiro Tribunal Nacional do mundo a promover a virtualização de processos. Informe-se, porque ter acesso fácil e rápido à justiça é um direito seu. O CVV oferece atendimento telefônico gratuito a todos que precisam de apoio. Não se afaste dessa responsabilidade. Junte-se a nós e venha completar essa chamada. Isso é mais importante do que você pensa. CVV, boa noite. Programa Opinião volta com o tema redução da maioridade penal. E nós estávamos falando aqui, o deputado até
deu essa sugestão de dar alternativas, não é só falar eu sou contra, eu sou a favor. Essa discussão ainda vai levar anos em Brasília e nos outros estados também. Bom, uma das alternativas que já surgiu em Goiânia foi o Cidadão 2000. A deputada Adriana, né, fez parte desse projeto, foi criado pela mãe dela, mas desapareceu. E ele ajudou muita gente, né, deputada? Com certeza, foram centenas de jovens e importante, como o deputado Santana colocou, não foi um projeto de uma administração municipal. Perdurou por 3 administrações municipais e atendeu mais de 100 mil meninas e meninas da nossa cidade. Como funcionava? E o meu sonho, se eu como política conseguir instalar junto com os meus colegas, um projeto similar no estado de Goiás, eu vou morrer satisfeita, porque eu acredito nisso, eu sou policial e eu acredito na prevenção da violência com a juventude. Então, através do Projeto Cidadão 2000, em parceria com os empresários e em parceria com os órgãos de atendimento às crianças que existiam nos bairros, a criança, até os 14 anos, no período que não estava na escola, permanecia em uma das unidades Cidadão 2000 conveniadas, onde aprendia um esporte ou uma atividade cultural. A partir dos 14 anos, e isso é perfeitamente possível e aceito pelo Estatuto da Criança e Adolescente, principalmente se tiver o apoio do poder público, ele iria trabalhar como adolescente aprendiz, aprender uma profissão, também receber palestras de prevenção às drogas, de convivência social. A sua família era atendida também pelo apoio psicossocial do programa e aprendia uma profissão. Dali, com a parceria com os empresários, ele já saía com um emprego garantido em uma empresa em Goiânia. Então, acho que é nisso que nós temos que investir, né? E criar em todo o Brasil programas desse tipo. Já existem várias iniciativas, né, que atuam dessa forma, muitas pessoas, empresários, algumas administrações municipais. Nós temos que realmente nos unir como nação para proteger a nossa juventude, que eu aqui, como delegada, né, coloco. Esses jovens são aliciados pelos criminosos em razão da sua vulnerabilidade. Quero dar um exemplo aqui. Ontem estive o dia todo na minha cidade natal, cidade de Itapuranga, que está enfrentando um aumento na criminalidade nos últimos meses em razão da atuação de 3 adolescentes infratores. Nós fomos então, eu, a delegada, o juiz, estudar a vida desses 3 adolescentes. Os 3 não têm uma família constituída, as famílias absolutamente desestruturadas, nas quais o uso de entorpecentes lícitos e ilícitos é comum desde a infância e que permanecem nas ruas sem um atendimento social. O município ainda não tem aquela condição de atendê-los e, por isso, a delegada está sem ter realmente como fazer, inclusive menores até de 14 anos. Então, realmente uma situação muito difícil e que mostra essa realidade. Então, nós temos também, eu acredito que é importante, deputado Carlos, que saber que existem pessoas, sejam adolescentes ou sejam adultos, que são incapazes do convívio social. Nós podemos citar como um adolescente assim o caso Champinha, em São Paulo. Um adolescente responsável pela tortura e assassinato da menina Liana e do seu namorado há alguns anos. Nós temos aqui em Goiás o caso do serial killer Tiago, o caso do Corumbá, não é? E o caso do assassino de Doverlândia. Então, nesses casos em que realmente houver realmente a psicopatia constatada, nós podemos estudar a forma de que essas pessoas permaneçam mais tempo presas, sendo menor ou sendo maior. Por quê? Por exemplo, esse serial killer que está sendo julgado agora jamais pode retornar ao convívio social. Assim também eu penso sobre o menor Champinha. Então, eu acredito que nós temos também, o nosso Congresso, através de estudos de pessoas capacitadas com conhecimento técnico. E essa é uma tendência no mundo. Não é generalizar que todo adolescente que comete um crime, ele é um psicopata, ele é uma pessoa ruim, certo? Mas existem casos específicos. Nestes casos, nós poderemos ter um estudo técnico, psicológico, social, para que essas pessoas permaneçam mais tempo encarceradas ou ainda em locais adequados à sua disfunção mental. Que a pena seja um pouco mais severa. Exatamente. Né? Essa pode ser uma modificação na legislação, mas não generalizar. Né? A maioria dos casos, nós temos sim que investir na educação e na inclusão, através do trabalho, do esporte e da cultura. É porque o que se discute, deputada, é que o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, é muito brando, né? Principalmente com os crimes hediondos. Mas eu penso o seguinte, a beleza da democracia é esta. E nós, parlamentares, de uma maneira geral, nós estamos
de acordo com a sociedade. Eu vejo que essa discussão, nós estamos aqui diante de duas pessoas que têm conhecimento. Estava ouvindo aqui a doutora, deputada Adriana Costa, ela deu uma aula aqui de conhecimento dessa área. O deputado Carlos Antônio tem uma experiência de luta a favor. Agora, a vivência do meio da sociedade é o que eu já participei. Então eu vejo que é importante o debate, é muito importante. É claro que nós parlamentares, de uma maneira geral, mesmo em Brasília, aqui, temos que haver, eu acho que nós demos o primeiro passo, foi o debate. Porque esse é um debate que ele vai se abranger a todo o país. E aí nós vamos perceber o que realmente a nossa sociedade, porque também nós temos que valorizar, essa é a beleza da democracia. O que a nossa sociedade quer? É isso que ela quer? E aí eu sou favorável, hoje eu considero assim que é importante essa discussão, sou favorável à menoridade, a 16 anos, mas acho que a discussão tem que ser ampla mesmo. Luciana, deixa eu só avançar um pouquinho aqui e colocar a mesma proposta. Eu, inclusive, pedi à minha assessoria jurídica para fazer esse levantamento, e aí eu não vou ser egoísta, eu vou levar isso para a Comissão da Criança e Adolescente e gostaria que o projeto fosse de autoria de todos os deputados que fazem parte da comissão, que é o quê? É autorizar o governo do Estado, e aí o projeto é autorizativo mesmo, a realizar testes de aptidão profissional no adolescente a partir do primeiro ano do ensino médio. Isso na escola? Isso na escola, na rede estadual de ensino. E se a criança não estiver na escola? Mas aí tem que estar. Aí para que existe o Conselho Tutelar? Para que existe o Estatuto da Criança e do Adolescente? Evidentemente que vai estar. E aí você tem que dar oportunidade para quem quer. Né? Você não é obrigado a dar oportunidade para quem não quer. O aluno, se ele faz teste de aptidão profissional, eu vou dizer isso por quê? O Estado conseguir acompanhar esse adolescente até formá-lo um profissional que vai atender o Estado em determinada área. E aí, área da saúde, exemplo, nós temos que formar médicos. Vou te dar um exemplo aqui muito claro disso. Hoje, e eu quero usar, e o próprio projeto vai prever isso, nós vamos usar ferramentas que o governo já tem. Vou te dar um exemplo, o governo hoje tem um programa belíssimo, que é o programa de Bolsa da UVG, que pode favorecer o adolescente desde o momento que ele termina o ensino médio. Quando ele for para a faculdade, ele já é patrocinado pelo governo do Estado. E aí ele vai para uma faculdade que ele tenha uma aptidão profissional para isso. Já é meio porque se você pegar os bolsistas da UVG, a maioria não tem aptidão para aquilo que está fazendo o curso. Não tem, faz porque quer um canudo de curso superior, faz porque muitas das vezes acha interessante, acha bonitinho, mas lá na frente não serve o Estado. Então, se você dá essa oportunidade para que o Estado, e aí a deputada Adriana Costa faz parte da comissão da criança e já peço apoio a esse projeto, não meu, mas de todos os deputados da comissão, né, que fazem parte da comissão da criança e adolescente, para que a gente tenha esses testes de aptidão. Porque hoje, infelizmente, para você ser bolsista da UVG, você tem que apresentar um atestado de pobreza. Eu acho que esse não é o principal critério para que você seja incluso no benefício do governo do Estado. Então, se você pega lá desde o primeiro ano do ensino médio, você faz um teste de aptidão, aquele adolescente ele tem uma vocação, exemplo, para ser um médico veterinário. Peraí, vamos investir nele para que lá na frente ele faça um curso de medicina veterinária. Né? Não, ele tem capacidade para ser um engenheiro. Então vamos investir para que ele seja um engenheiro e lá na frente ele sirva o Estado como engenheiro civil ou qualquer tipo de engenharia que ele venha ter essa aptidão. Então essa é uma proposta que eu quero levar para dentro da Comissão da Criança e Adolescente, quero apresentar à Casa, em nome da Comissão da Criança e Adolescente, um projeto que autorize o governo e que a gente fiscalize isso, dessa aptidão profissional para que a gente forme profissionais. E qual que é o principal argumento de aliciamento de um traficante em relação ao menor? É que ele vai ganhar as coisas muito fácil, né? Aquele tênis de marca que ele quer, ele vai ter no tráfico. E que é natural o jovem desejar. E aí, se ele souber que ele trabalhando, ele vai ter condições de conquistar, eu não tenho dúvida que fica muito mais fácil. É uma alternativa boa, deputado. Tomara que vá em frente. Bom, antes da gente encerrar, só queria citar aqui que alguns estados dos Estados Unidos, não existe idade mínima para aplicação de penas, na Inglaterra também, em Portugal e na Argentina, o jovem atinge a maioridade aos 16, na Alemanha, 14 anos e na Índia, 7. Agora eu pergunto, diminuiu a violência nesses países? Fica aí, né?
em aberto. Bom, gostaria de agradecer as presenças aqui da deputada Adriana Corsi. Muito obrigada. A Adriana deu uma aula aqui pra gente, né, gente? São muitos anos, né, lá na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. Enfim, parabéns pelo seu trabalho lá e a gente espera aqui que ideias boas surjam também através de projetos. Bom, eu que agradeço a oportunidade, agradeço o programa por levantar um assunto tão importante, cumprimento os meus colegas também pela preocupação e como nós aqui, deputados estaduais, não podemos participar dessa votação no Congresso Nacional, afinal isso será resolvido em Brasília, mas nós podemos aqui em Goiás apresentar essas alternativas como essa excelente ideia do deputado Carlos, que com certeza terá meu apoio e buscar auxiliar os municípios também nessa atenção básica à criança e adolescente. Eu acho que essa é a contribuição que nós podemos aqui conferir e tornar talvez Goiás aí um exemplo, né, de um estado mais justo, mais fraterno, onde as crianças e adolescentes são tratadas como merecem. Ok, muito obrigada. Agradecer também ao deputado Santana Gomes, né, do PSL, presidente de Defesa dos Direitos do Consumidor. São 3 comissões aqui hoje, viu, gente? Olha que chique. Quero agradecer a oportunidade e vejo que o debate é importante. Acho que nós já temos o primeiro passo. Qual que é o primeiro passo? O debate, abrir o debate. Nós já estamos expondo a sociedade hoje, já está percebendo, já está discutindo. Porque acho que o deputado Carlos Adorno foi muito feliz. E a deputada Adriana Costa, o primeiro passo é conversar. Nós temos que conversar com a sociedade. E agora, é claro que os pontos de vista são individuais. Agora, nós vivemos num país democrático. Eu tenho certeza absoluta que esta lei só vai existir com o amparo da sociedade. Ok, agradecer também ao deputado Carlos Antônio, presidente da Comissão da Criança e Adolescente aqui da Casa, que vem fazendo um trabalho excelente aí em todos os municípios do estado de Goiás. Obrigado, Luciana. Eu que agradeço a oportunidade e quero, né, ser ousado aqui e já me convidar. Se eu estiver aqui na casa para que daqui a 10 anos, eu estar aqui participando de um debate para redução para 14 anos, que é o que vai acontecer. Será? Com certeza. 16 não resolve, chega-se à conclusão que vai ter que ir para 14, mais um tempo para 12 e depois nós vamos prender a gestante. Precisa fazer uma visita na Índia, então? Na Índia com 7. Não, veja bem, tomara é importante salientar que não. A maioria dos países que reduziram estão repensando essa decisão. Repensando. É importante que todos procurem se informar, mas como foi colocado aqui, o debate é importante, como eu tenho colocado, por décadas, a questão da segurança ficou em segundo, terceiro e até quinto plano em nosso país. Fico feliz que esse assunto esteja sendo discutido Então, agora. os 3 já estão convidados novamente para um próximo debate. A gente vai continuar. Ok? Muito obrigada pelas presenças. Gostaria de agradecer também ao nosso produtor, Cláudio Pontes, que levantou esse assunto também. E a você, pela sua audiência. Continue com a gente pelo canal 8 da NET ou pelo nosso site que aparece aí. Até mais.